Finalmente, depois de vários dias, eu vou poder comentar sobre o projeto de lei esdrúxulo da deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, que ora é aliada do governo, ora é oposição. Ela quer ser aliada e oposição, ao mesmo tempo ela não sabe o que ela quer, é uma grande loucura. Mas antes de comentarmos sobre o projeto de lei da Janaína, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, deixe seu like, vamos agora rumo aos 30 mil inscritos. Deixe também seu comentário, por favor, comente aqui sobre a qualidade do som e a qualidade da imagem, principalmente da imagem, se ela melhorou nos últimos vídeos. Nós estamos melhorando, estamos trocando aqui o equipamento. E compartilhe também esse vídeo para aumentar a nossa corrente de reflexão. Mas que projeto esdrúxulo da Janaína Pascoal é esse? A Janaína Pascoal fez um projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados de São Paulo, na qual ela quer proibir que homens deem banho, levem crianças ao banheiro e troquem fraldas em escolas de educação infantil. O objetivo da Janaína é reduzir, assim, o assédio e o abuso sexual de menores. Só que esse projeto ele parte de uma concepção errada. Qual é a concepção? De que somente homens abusam de crianças e mulheres não. Então esse projeto ele é um projeto que é completamente equivocado. Se ela quisesse de fato resolver o problema, ela iria fazer um projeto que obriga duas pessoas a irem ao banheiro com crianças, trocarem fraldas das crianças e darem banho. Porque com duas pessoas, uma fiscaliza a outra e obviamente as chances ficam mais difíceis de ocorrer. As chances reduzem muito de ocorrer um assédio, um abuso sexual. Isso os especialistas que comentaram as reportagens falaram. Então você apenas proibir homens, primeiro que isso não é muito legal, porque parte do pressuposto que os homens eles são potenciais abusadores de crianças e aceita a premissa de que mulheres não podem fazer isso. Então esse é um projeto completamente esdrúxulo que a Janaína Pascoal está promovendo. Entretanto, ele tem um lado eleitoreiro muito forte e principalmente o ponto que eu gostaria de comentar aqui. A Janaína Pascoal, ela sabe se comunicar com o seu público. E esse é um ponto interessante de Bolsonaro e do clã Bolsonaro, das pessoas do PSL. Eles sabem como conversar com as bases. O episódio do AI-5 do Eduardo Bolsonaro é basicamente isso. Ele estava conversando com a sua base. Bolsonaro, naquela live onde ele dá aquele super chilique, ele também está conversando com a base dele. Bolsonaro e as pessoas do PSL, eles têm uma capacidade de comunicação muito boa. Porque eles perceberam o seguinte, eu não preciso conversar com todos os brasileiros. Eu não preciso me comunicar, eu não preciso dialogar com todos os brasileiros. Se o meu objetivo é a reeleição, basta eu me comunicar com a minha base. Porque a minha base eu já sei como me expressar, eu já sei como cativá-la, e assim eu gasto menos recursos, gasto menos energia e eu mantenho essa minha base cativa. E para eu me reeleger, o que eu preciso fazer é justamente dialogar e consolidar a minha base. É isso que Bolsonaro está fazendo, é isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo e é isso que a Janaína Pascoal está fazendo com esse projeto de lei esdrúxulo do banho nas crianças, proibindo homens de darem banho nas crianças no ensino fundamental em São Paulo. Eles perceberam que para serem reeleitos é muito mais fácil conversar com a sua própria base, fidelizar e cativar a sua própria base e não conversar com todo mundo. Então é praticamente um governo de exceção. E olha só como a capacidade de comunicação deles, como eles entendem a cabeça do eleitorado brasileiro. 85% apoiam o projeto que impede homens de darem banho em escolas, esse projeto da Janaína Pascoal. Essa foi uma enquete realizada pelo R7 no Facebook. E eu sei que a enquete no Facebook, pesquisa no Facebook não tem tanta validade, mas nós precisamos tirar algo disso aqui. E olha só que interessante, o R7 é o site da Record. É o site da Record, então é filiado ao Grupo Record, e a Record ela está muito em sintonia com o Bolsonaro. A Record apoia Bolsonaro, então nós podemos deduzir dois caminhos. Tá? Tem duas situações para essa pesquisa, duas interpretações. A primeira delas é que o site do R7 ele é mais frequentado por pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, por bolsonaristas. Então ele é um site uma página mais homogênea, ou seja, muitas pessoas pensam igual. Se essas pessoas pensam igual, 85% dessas pessoas apoiam a ideia de Janaína Pascoal. Então ela está alinhada com 85% do público dela. Perceba a questão que está aí?
Mas nós temos o outro lado. O outro lado é que a página do Facebook do R7 ela pode ser muito heterogênea. O que isso significa? É uma página muito diversa. Tem pessoas que apoiam o Bolsonaro, tem pessoas que não apoiam, tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que gostam pouco, tem pessoas que gostam médio. E nesse cenário, nessa outra possibilidade de ter um público muito heterogêneo, um público muito diverso, ela consegue cativar 85% das pessoas. Então ela entende 85% da cabeça dessas pessoas, mesmo num grupo muito heterogêneo. Então perceba os cenários. Mesmo que nós estivermos de um público que é composto só por bolsonaristas, a Janaína Pascoal entende essas pessoas e consegue dialogar, consegue se identificar com 85% delas. Mas se for um público diverso, um público heterogêneo, um público muito diferente, ela também consegue entender a cabeça de 85% dessas pessoas. E aí o que acontece? Se for esse cenário de um público diverso, um público heterogêneo, e ela consegue entender 85%, fazer uma lei que é alinhada com 85% dessas pessoas, imagina com o público bolsonarista. Então são coisas que nós precisamos começar a analisar, porque Bolsonaro, PSL, Eduardo, Filhos, Janaína, eles sabem como conversar com o seu público. E eles não precisam conversar com todos os brasileiros, eles só precisam, sabe, conversar com a sua própria base. Eu acho que isso dá um bom vídeo, hein? Um vídeo mais longo, aí um vídeo de 10 minutos. Se você quiser que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários para que a gente possa fazer uma reflexão muito maior sobre esse governo, quase que essa comunicação de exceção proposta que está sendo feita por alguns políticos atualmente. Deixa aqui nos comentários e também me siga no Twitter, @profleoficial.